casos de feminicídio têm ganhado espaço nos noticiários. Entretanto, a forma como esses crimes são retratados ainda levanta questionamentos. A banalização da temática, o sensacionalismo e o uso de termos incorretos podem transformar tragédias em espetáculo. De acordo com o Atlas da Violência 2025, a Bahia lidera o ranking de feminicídios no Nordeste e está entre os 4 estados com as maiores taxas de assassinatos de mulheres do país. Diante desse cenário alarmante, surge um questionamento. Como os veículos jornalísticos do Sudoeste baiano retratam os casos de feminicídio? Naila Guzmão, apresentadora e editora do telejornal de maior audiência da região, explica como os casos de feminicídio são retratados no veículo. Quando esse caso de feminicídio chega a nós aqui na televisão, ou a suspeita do feminicídio, nós vamos apurar primeiramente junto à Polícia Civil, junto à Polícia Militar e, claro, ouvir a família. Por quê? Porque até chegar em um crime como esse, principalmente nos casos em que o companheiro ou ex-companheiro assassina, mata essa mulher, sinais já vinham sendo dados, situações já vinham acontecendo, outros tipos de violência, além da violência física, já vinham acontecendo. Então, normalmente, nós buscamos também ouvir a família, que a família vai relatar para a gente o que de fato acontecia ali atrás, o que de fato acontecia naquela história. Muitas vezes a família sabe, outras vezes a família não sabe, a família toma como uma verdadeira surpresa. Mas em muitos dos casos, a família já sabe o que está acontecendo. Então, o feminicídio é tratado dessa forma, de uma forma muito séria, e também ouvindo sempre os envolvidos aí na história. E claro, também a gente precisa dizer que a defesa do suspeito ou do acusado também, claro, se ele tiver um advogado, se ele tiver alguém que o represente, a defesa dele também é ouvida. A TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia em Vitória da Conquista, possui 2 telejornais com perfis diferentes, o Bahia Meio-Dia e o BATV. Entretanto, o tema é retratado da mesma maneira, tendo como base a nova tipificação da lei, que reconhece o feminicídio como crime autônomo, separado de outras formas de homicídio. Quando há a confirmação da polícia que é um feminicídio, esse é o termo usado. Ainda mais por quê? Porque nos últimos anos a legislação acerca do feminicídio mudou. Antes, o feminicídio era um agravante dos crimes de homicídio e há alguns anos isso mudou. Então, quando existe uma fala da polícia ou uma indicação da polícia que se tratou de um feminicídio, é assim que nós abordamos. A maneira como os casos de feminicídio são noticiados pode influenciar diretamente a percepção do público. Para a psicóloga Brenda Luara, essa cobertura muitas vezes contribui para a banalização do tema. Mas hoje não é só a notícia como é divulgada no jornal. Tem os pequenos cortes que são feitos nas redes sociais. Então, entrar na rede social, entrar na internet, que às vezes a gente só quer ver um vídeo de gatinho, a gente acaba se deparando com um quadro de violência muito amplo e dá uma sensação de que está tudo ruim. E quando eu descubro no meu cotidiano uma situação de violência, eu não me assusto tanto. Não é que as pessoas não se importem, mas como algo, né, que gera tanto incômodo individualmente, acaba sendo retratado o tempo todo, mostrado o tempo todo, a gente acaba achando que está tudo bem aquilo. A Band FM Conquista, um dos principais veículos radiofônicos da região, aborda o feminicídio como uma forma de violência e busca evitar a revitimização das vítimas. Então, normalmente nós tratamos o feminicídio assim como crimes de violência, né? A gente não tem uma pauta específica para tratar desse tema. É sempre aquela questão de não retivimizar a vítima, né? Em todos os casos de violência, seja feminicídio, seja outros tipos de violência, a gente tenta mostrar muito a questão do agressor, quem é o agressor, qual foi o caso de violência, porque é importante a gente preservar a questão da identidade da vítima, da segurança dela e também a questão da história dela. Conforme dados divulgados pelo Atlas da Violência 2025, entre 2017 e 2024 foram contabilizados 790 feminicídios na Bahia, uma média de uma mulher morta a cada 3 dias. Nos casos registrados no ano passado, a maioria das vítimas era negra, 87%, e, em 7 de cada 10 casos, o crime aconteceu dentro da casa da vítima. Os dados revelam a gravidade da violência contra a mulher na Bahia e reforçam estigmas de classe social e racial. Quando é uma jovem branca, de classe média, isso tem um impacto infinitamente maior do que quando é uma jovem negra, periférica, que é uma coisa que passa meio batido, devido assim, realmente à estrutura social de racismo
que a gente tem e de classismo também, né? É uma herança assim bem colonialista que segue até hoje na imprensa. Samara Dias, repórter da TV Record Bahia Itabuna, reforça alguns cuidados que são essenciais ao falar sobre feminicídio e evitar o sensacionalismo. Falar de um feminicídio não é fácil e a pessoa já está sofrendo, né? Um familiar já está sofrendo com a morte dessa pessoa, e ao assistir um tipo de matéria que vai trazer detalhes, que vai trazer imagens, né? Muito claras de como isso aconteceu, eu acho que isso acaba causando muito sofrimento. No sudoeste baiano, alguns casos de feminicídio tiveram repercussão. Entre eles, o caso da jovem universitária Sachira Camille Cunha Silva, de 19 anos, que foi assassinada em Vitória da Conquista pelo ex-namorado, junto com mais 2 colegas de curso. Outro caso foi uma dupla tentativa de feminicídio ocorrida em 2023, no município de Barra do Choça. Agora é isso que eu lembro de ir para Barra do Choça fazer essa reportagem, entrar nessa casa, e foi uma das cenas mais fortes que eu já vi na minha vida, porque a casa estava completamente ensanguentada. É aí que está o nosso crivo. Uma imagem como essa a gente não coloca na televisão. Está aqui na minha memória, está aqui na minha mente, mas essa imagem do sangue a gente não exibe. Eu posso narrar no que a gente chama de off da reportagem, eu posso narrar aquilo que eu vi, inclusive, com uma imagem apenas da frente da casa ou com uma imagem mais fechada. Em julho deste ano, outro crime de feminicídio foi registrado em Planalto. Esse homem acabou tirando a vida dela de uma forma muito cruel, né? Muito bruta. Ela estava numa motocicleta junto com uma amiga na porta da igreja. Teve uma perseguição, ele jogou o carro em cima dela e da amiga. Infelizmente, ela ficou muito ferida. Depois, ele atacou essa mulher, né, com vários golpes de faca. Então, você receber essa informação, né, dos órgãos de segurança e você ter que falar sobre isso e trazer essas informações realmente mexe muito, sabe? Mexe num lugar pessoal, né? Como mulher, é muito difícil. O Instituto Patrícia Galvão, uma organização feminista brasileira dedicada à defesa dos direitos das mulheres por meio de ações na mídia, reforça que o jornalista deve ir além do crime em si, buscando entender o contexto da violência, o histórico da vítima e o perfil do agressor. A notícia deve ser tratada com responsabilidade social, sem reforçar estereótipos e garantindo o respeito à maioria das mulheres vítimas de violência. Os casos de feminicídio devem ser sempre tratados com mais sensibilidade. O respeito à vítima deve prevalecer em todas as etapas, desde a apuração, quando entra em contato com a polícia militar, polícia civil e com os próprios familiares das vítimas para obter mais informações a respeito do caso. Então, imagens, trilhas sonoras também eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado na hora da edição da matéria, a forma como a gente conduz, palavras, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Então, eu tento observar tudo isso para que a notícia seja passada de uma forma precisa, mas sem tanto apelo, né? Sem tanto sensacionalismo. A gente acredita muito que o sensacionalismo não contribui em nada, nem com a investigação policial, nem com a família que está ali acompanhando aquela história, assistindo aquela reportagem, e nem com o telespectador que está do outro lado da tela recebendo a informação. Além de noticiar o feminicídio, é importante que os veículos divulguem os canais de denúncia nessas reportagens. Para que a mulher que vai estar assistindo em casa, do outro lado da telinha, né, acompanhando essa reportagem ou esse ao vivo, ela saiba que ela não está sozinha, né, que ela tem uma grande cadeia de proteção, que ela pode procurar a Polícia Militar, Polícia Civil, pode procurar a Delegacia Especializada, né, da mulher, que muitas vezes, muitas mulheres nem sabem que existe essa delegacia especializada, né, específica ali para atender só ela. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que o trabalho do jornalismo é justamente esse, né, informar e também trazer essa utilidade pública para que as pessoas saibam que, as mulheres no caso, né, saibam que não estão sozinhas.